Eu saúdo a amada igreja com a paz de Cristo e gostaria de dizer da minha alegria de estar mais uma vez com vocês em mais uma conversa informes e a palavra de Deus. Eu gostaria de dizer para vocês que hoje, na sala dos cristãos católicos, está havendo o primeiro dia de trabalhos nesse evento deles, dos cristãos católicos. Então, a abertura de hoje, todas 24 horas, eu acredito que eles vão fazer também de 24 horas, como nós fizemos o nosso, e estamos fazendo e vamos continuar até o dia 31, quando vai ter o evento final, não final, finalizando os nossos trabalhos, não, apenas o evento é que vai parar, mas nós vamos continuar com programações que depois vamos divulgar, ainda vamos nos reunir aqui em João Pessoa para planejar o que vamos fazer. E eu gostaria de convidar a todos, católicos e evangélicos, para estar presente lá na sala dos irmãos católicos, cristãos católicos. Nós sempre fazíamos o nosso evento numa sala, todos os anos, e os irmãos católicos já estavam no grupo, mas só que nunca frequentavam. E esse ano nós resolvemos, em comum acordo, de abrir uma sala para católicos e outra para evangélicos. Por enquanto, graças a Deus, está dando certo, as pessoas estão se visitando e nós estamos tendo um grande êxito nas nossas atividades, justamente pelo entrosamento que está havendo entre ambos. Glória a Deus por isso, porque nós sabemos que é da vontade de Deus que existe o cumprimento de uma palavra do Senhor, que ele diz que no final teremos um só rebanho e um só pastor. A gente às vezes olha assim e percebe que existe ainda um distanciamento grande com relação a isso por conta das doutrinas das grandes congregações que há no mundo, forma de falar sobre Jesus, falar sobre Deus, interpretações diferentes, enfim, muita coisa que distorce um pouco e distancia uma congregação da outra, uma irmandade da outra, porque Jesus diz assim: quão bom e quão suave que estejamos em união. Em muitos outros lugares, a gente vê na Bíblia o desejo de Jesus, também já de Deus antes da vinda de Jesus, que é realmente de se viva junto, se tenha um só rebanho, e se direcione os nossos passos com os passos do Senhor. Então, hoje eu queria, aproveitando isso que eu acabei de falar, e falar um pouco também sobre quem é esse sumo pastor. Quem é esse que realmente, verdadeiramente é o nosso pastor? Essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Ele veio para ser o nosso pastor e é e continuará sendo pastor de todos nós. Por isso que vai ser cumpridas as escrituras. Eu creio que vai ser sim. Porque, sendo Jesus aquele que é o sumo pastor, aquele que na Bíblia Sagrada ele deixou tudo escrito, já está aqui. Não tem que estar ninguém interpretando a luz humana, a interpretação humana, não, porque já está aqui, dito por Jesus. As Escrituras falam por si só. E falam com perfeição, né? Que nada do Senhor é feito sem ser completo. As obras do Senhor são obras completas e são obras maravilhosas. Então, eu gostaria de dizer a vocês que não interessa se você é católico, não interessa se você é evangélico, mas se visitem. Se alguém lhe chama para ir numa igreja, você é evangélico, vá. Não vai ter contaminação de você ir lá, não. O que você vai encontrar lá é Jesus.
A mesma coisa um católico visitar um templo evangélico, uma casa, uma congregação, um prédio onde congregam-se cristãos que se direcionam para a forma de entender evangélica, né? É muito bom que a gente tenha esse diálogo, essa forma de conhecer Jesus de diversas maneiras, inclusive de mostrar como se vê na Bíblia, como se é dito por Jesus. Muitas vezes tem pessoas que têm a Bíblia em casa, mas está lá guardada, fechada, ou então aberta num estante só para enfeitar a casa. Não é assim. A Bíblia veio para a gente estudá-la, não só ler, não é um livro de contos, não. É um livro onde a gente vai ouvir a palavra do Senhor, entender o que Deus quer de nós. Porque quantas horas na nossa vida não paramos dizendo porquê, aquela história do porquê que eu já falei em um outro vídeo, ela é dita porque você não conhece a palavra. Você não leu, não se aprofundou, então você não conhece Jesus como você pensa que conhece. Porque se você realmente lesse, isso aqui tem tudo sobre ele. Tudo, até antes dele vir. Jesus já era conhecido. Por isso que muitas vezes a pessoa diz assim, você era abençoada até antes de nascer. Todos nós somos a imagem e semelhança, né, de Deus. Então, a nossa história também tem relacionamento a ver com a, a vida de Jesus, tem a ver com Deus. E nós não somos diferentes nesse sentido de viver, nós somos diferentes porque somos únicos. Deus não fez ninguém cópia de outra pessoa. É nisso que nós somos diferentes, mas em termos de doutrina, em termos de orientação, em termos de fé, de como seguir ao Senhor, todos nós recebemos a mesma orientação. Só falta aprender, entender, seguir como Deus pediu. Tem tanta coisa que tem aqui que é entendido diferente por algumas igrejas e é dita diferente, é professado diferente. E essas arestas só quem pode fazer não somos nós, julgando o nosso irmão, julgando a congregação do outro irmão. Não. A gente sabe que está errado, está, mas por que está difamando? Por que está falando? Não podemos fazer isso, nem devemos. Poder até às vezes pode, né? Mas nem tudo que a gente pode deve ser feito. Então tem que ter cuidado, muito cuidado sobre isso, ao falar, porque todos estão em nome do Senhor. Alguém foi separado para falar sobre o Senhor. Todos nós que falamos sobre o Senhor Jesus, nós viemos e estamos falando porque Deus nos permitiu falar. Não tem que estar ninguém recriminando escancaradamente uns aos outros. Não, isso não junta, só espalha. E o Senhor disse: aquele que não junta comigo, espalha, né? Então, por que a gente vai fazer isso? Lá vem eu com porquê também, né? Mas é isso, é questionando a pessoa, não é Deus. Não tem motivo para isso. A gente deve viver em união, procurar fazer isso. Se alguém está errado, converse com aquela pessoa em particular e não ficar falando aos quatro cantos. Tem tanta coisa para a gente se preocupar. A própria nossa vida já é peso demais para a gente levar com tanta coisa, obrigações, isso, aquilo, outro. Geralmente, quem gosta muito de falar e de ver a vida do outro é aquela história do cisco e a trave no olho. Né? Quem gosta muito de falar é porque está muito tempo, tem muito tempo disponível para isso, ou gosta, né? Certamente é isso. Então a gente tem que se manter mais harmonizado uns com os outros, ser mais aconchego do que empurrar pessoas. Temos dois ombros, né? Tem um para você acolher aqui e o outro para acolher aqui. Não encolha seus ombros, abra. Ele encolha ele para abraçar pessoas, para você consolar pessoas. Tem esse ombro, tem esse outro. Deus nos deu para isso. Tem um ouvido aqui, outro aqui, só uma boca para a gente falar. Vamos ouvir mais o nosso irmão, né?
Vamos ser mais solícitos com ele e vamos juntar e não espalhar. Então, eu gostaria de falar sobre o sumo pastor. Mas antes disso, eu gostaria de dizer e agradecer também o trabalho da pessoa que ficou responsável pela sala dos cristãos católicos no nosso evento. E ela se chama Dulcinea H6, conhecida também por Nea H6. Ela é de Queluz, em São Paulo, e a gente tem visto realmente trabalhar e o agir de Deus na vida dela. Ela tem arrebanhado, tem buscado estar presente nas nossas reuniões, está presente no grupo de orações, está presente na sala dos cristãos católicos e tem dado conta do recado. Muito obrigada, Né? Vamos ler aqui agora, pegue suas Bíblias, Isaías 40, 11. Isaías 40, 11 diz: Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Amamentando, quando Jesus fala e quando a Bíblia fala em amamentando, quando a pessoa está começando a aprender. Tem fé, mas ainda não conhece, está estudando ainda a Bíblia. Então, passa pelo leite, depois o mingau, a papinha, e depois começa no sólido que já tem algum hábito, já está habituado a ler constantemente. E a gente tem que fazer realmente isso, orar e ler a palavra. A gente às vezes diz que não está sabendo orar, mas a gente vai aqui, lê a palavra, e na palavra a gente já está orando. É orando pela palavra. Leia só isso aqui no dia das suas aflições, que aqui já tem resposta para você na hora e você vai estar orando e se derramando junto ao Senhor. Então, gostaria de convidar vocês para verem Ezequiel 34, 11, 16 e 23, que a Bíblia diz o seguinte: Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. O próprio Deus, ele fala isso, né? No versículo 15 diz: Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está fazendo. Procurarei as ovelhas perdidas, trazei de volta as que se desviaram. Farei curativos nas machucadas e tratarei das doenças. Mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou o pastor que faz tudo certo. Quando ele fala, geralmente, na Bíblia, em gordura, ele está falando em coisas erradas, coisas que não são corretas, né? Coisas que ofendem, que fazem mal. E então ele fala que vai destruir as que se ufam, que acham que estão fazendo tudo, que são elas, o meio delas, e as coisas estão acontecendo. Não, a gente vai evangelizar, a gente tem que ter cuidado de ser humilde, de reconhecer que realmente quem está agindo é Deus. E a gente está indo por lá, para lá, porque nos colocamos à disposição de Deus para fazer isso. O ídolo de Jesus é feito porque o Senhor pediu e nós vamos por obediência. Nós não vamos porque estamos sendo o eu sou, não. Eu não sou nada. Comece assim, pensando assim, eu não sou ninguém. Eu sou aqui porque Deus me mandou estar. Mas Ele é quem é o eu sou, não eu. Então, vamos continuar. Eu sou o pastor que faz tudo certo, né? Então, no 23 ele fala assim: Eu darei às minhas ovelhas um rei que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Quem é esse rei a quem Deus se refere aqui em Ezequiel? Jesus. Jesus é da linhagem de Davi. Então, Jesus ele veio para ser o rei, né? E para ele realmente ser o único pastor. Único, absolutamente único. Ele é Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, para nos livrar do pecado e abrir o véu para que nós pudéssemos entrar na casa do Pai. Aí diz mais lá em Lucas, capítulo 2, versículo 8 a 20, foram os pastores das ovelhas os primeiros que receberam a notícia do nascimento de Jesus. Diz ainda,
Como bom pastor, Jesus morreu pelos pecados como, que eram como ovelhas errantes. Ele veio para nos livrar dos pecados, porque as pessoas eram como ovelhas errantes. E está em João, capítulo 10, versículo 10 a 15. Então, na Bíblia também fala, às vezes, do lobo. Quem é o lobo? É aquele que ele destrói e age contra a igreja de Deus. O lobo é representado aqui pelo demônio, o diabo, Satanás, o inimigo. Ele, através das pessoas, ele age contra a igreja de Deus. Jesus identificou o faraísmo, que foi feito como diabólico. Isso está escrito claramente em João 8. Pode ir lá verificar isso, que está lá em João 8. O Senhor, ele deseja um rebanho, um só rebanho. Está em João 10, 16. Tem outras ovelhas que não estão nesse curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho e um só pastor. E exatamente o que a gente vem falando, né? Que o Senhor quer que sejamos um só rebanho e um só pastor. E aqui novamente, Jesus falando sobre isso. A igreja visível sobre a terra pode consistir de muitos apriscos. Quais são os apriscos? A que se refere aqui nessa passagem? Se refere às congregações, às igrejas que foram fundadas, doutrinas, as placas diversas que tem por aí, que elas foram criadas e fundadas justamente pelo inimigo para confundir, para divergir, para afastar pessoas. Eu sou dessa congregação, eu sou daquela. Paulo, em Coríntios, ele fala sobre isso. Ele fala quando ele diz que não devemos dizer eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou daquela igreja, eu sou da... Não, eu sou de Cristo. Todos nós servimos a Cristo. Então não tem por que estar ninguém divergindo. E é bom também que a gente se lembre que, além disso, quem nos salva não é placa de igreja, não é doutrina, não é nada disso. Quem nos salva e nos salvou e abriu o véu para nós entrarmos chama-se Jesus Cristo, o bom e o grande pastor, aquele que faz de suas ovelhas um vasto rebanho. E ele ainda hoje ele mantém isso, o vasto rebanho, porque mesmo que congreguem em diversas doutrinas, em várias congregações, todos estão clamando o nome dele. Certo ou errado, isso cabe a Deus julgar, ao próprio Jesus também. Se você está cumprindo o que Deus pediu, o que Jesus pediu, isso aí cabe única e exclusivamente a ele julgar, não a nós. E a gente tem que se lembrar que nós somos corpo de Cristo, a cabeça é e será sempre Cristo. Cabeça desse corpo todo, que é a igreja, que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, a cabeça é Cristo. E nós somos membros, e nenhum membro é melhor do que outro. Nenhum membro. Ninguém se ache o melhor de todos porque tem um cargo na igreja, tem um degrau a mais, está se achando que tem um patamar mais do que o outro. Não, vamos acabar com isso. Isso é horrível, gente. A gente se sentir melhor do que outra pessoa porque veste um paletó, tem uma gravata, eu sou pastor, eu tenho um chamado. É, tem tanta gente que veste paletó e gravata, né? Se a gente for entender essas pessoas, tem pessoas que realmente é só aparência, só é o vestuário, a sua essência é mais diferente do que Jesus gostaria que fôssemos. Então, meus irmãos, nós não sejamos cargos, que cargos passam. É hoje, não é amanhã, e nós não nascemos com esse nome. O livro da vida lá não tem o nosso nome assim, pastora tal, missionária tal. Não, nem fomos ao Senhor com esse nome. Nós vamos ao Senhor com o nosso nome que nascemos, que o nosso Pai escolheu para nós. O nosso Pai é administrador de Deus. Nós somos do Senhor, mas Ele na terra administra
a cada um de nós, os pais, pai e mãe. Então, muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, que o Senhor vá adiante de cada um de nós e que a gente possa deixar realmente que o Senhor esteja conosco sempre, todos os dias. A paz de Cristo Jesus para você e até a próxima oportunidade. Muito obrigada.